Nós católicos gostamos todos desta página em que os 12 apóstolos são escolhidos por Jesus e depois vão ser educados por Jesus, vão ser moldados por Ele interiormente. É o trabalho da graça divina, é o trabalho do Espírito Santo que faz uma pessoa trazer dentro de si os sentimentos de Jesus e especialmente aquele imenso amor e aquela compaixão com uma humanidade sofrida. Eu amo escutar essas orientações que Jesus deixa a seus discípulos. Não deveis ir aonde moramos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi só num segundo tempo, depois de seu Pentecostes, que Jesus ressuscitado foi feito, manifestado, Senhor não apenas dos judeus, mas também de toda a humanidade pagã. Aí que começaram as missões aos pagãos, sem jamais nos esquecermos da missão junto aos batizados, para que o batismo não seja apenas um rito de um dia, sem consequências, sem fruto, como uma semente jogada no chão, mas que nunca foi molhada. Ela não dá fruto, ela morre e pronto. Então, o santo, o bem-aventurado que celebramos hoje, faz parte exatamente desse missionário dos batizados. No século XVII, na França, estávamos poucos anos depois das guerras de religião entre católicos e protestantes recém-nascidos. O protestantismo começa a se manifestar no fim dos anos 1500 e durante o século XVI as brigas são bravas, guerras de religião. O nosso Pedro Vigne, ele nasce em 1670. Ele é de família profundamente católica. O pai é comerciante, a mãe é dona de casa, os dois casaram na igreja, tiveram 5 filhos e filhas, mas 2 morreram já na infância. Só 3 sobreviveram, 2 meninos e uma menina. Pedro é o mais velho. Ele recebeu dos seus pais uma fé tão visível, tão ardente e tão alegre, que o pároco da cidadezinha reparou o menino e pediu que, aos 11 anos de idade, Pedro se tornasse aquela testemunha de batismo, de casamento ou até de sepultamento, e que assina ao lado do pároco nos registros da paróquia. Hoje em dia, a gente tem esses registros e durante vários anos a gente vê a assinatura de uma criança. Ele tinha 11, 12, 13, 14 anos e participava de todos os sacramentos celebrados na paróquia. O coração ficou encantado. Não sabemos como nem quando. Teve um momento em que o jovem Pedro se apaixonou pela Eucaristia, pela hóstia sagrada, consagrada na missa, que se torna realmente corpo e sangue de Jesus Cristo, com toda a humanidade, com toda a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo que sofreu, morreu e ressuscitou, está na Eucaristia. Pedro, um dia, compreende isso. A partir daquela hora, é como uma segunda conversão que abre horizontes inesperados ao jovem, apaixonado pela
Eucaristia, ele pede para entrar no seminário regional do centro da França. Ele é ordenado padre, ele tem 24 anos, ele começa como vigário, quer dizer, auxiliar do seu pároco, com quem ele tem uma profunda amizade, e isso vai permitir a Pedro tirar do coração do seu pároco um desenvolvimento muito bonito de sua fé, do seu amor a Cristo, mas também do seu jeito de ser padre e especialmente missionário dos seus paroquianos. Ele passa 6 anos naquela paróquia e em 1700, aí ele tem 30 anos, ele compreende que ele deve dar um passo. Ele entra na congregação fundada por um santo francês que é talvez o maior de todos, São Vicente de Paulo, que criou missionários para as roças. Aí o padre Pedro entra nessa congregação para aprender com São Vicente de Paulo o jeito de ser missionário nas roças, missionário junto aos batizados, para que tomem consciência do que eles são e que nunca negligenciem a beleza da vida cristã, a diferença. Ele faz assim missões populares, como a gente gosta de fazer aqui, missões populares numerosas, e ele se doa, ele é jovem, mas ele percebe que não é seu caminho. Ele está passando de cidade em cidade, mas não se apega a nenhum povo. Como padre diocesano, talvez ele estava mais feliz porque ele acompanhava famílias, pessoas, uma comunidade paroquial. E isso ele sente falta. Então ele volta para a sua diocese, mas com tudo o que ele aprendeu de missões populares. Com consentimento do seu bispo, ele sai durante o tempo das chuvas, quando os camponeses não podem sair de casa por causa das chuvas ou até do frio. Ele sai de a pé, como diz o paraense. Ele sai de a pé e percorre 200, 300, 400 quilômetros a pé, carregando nas costas o seu confessionário, porque naquela época não é permitido confessar sem a separação entre o padre e o penitente, que permite que o penitente fique no anonimato, e o respeito do sigilo da confissão. Mas ele tem que carregar tudo isso nas costas. O confessionário, mas também todo o material litúrgico, que naquela época não é feito de livrinhos, não. E sim, são de livros enormes. Mas isso não conta. Se Jesus carregou sua cruz, não posso confessar, não posso carregar o confessionário onde distribuo o perdão dos pecados e todos os livros e cálices necessários para eu celebrar o sacrifício de Jesus. Imagina, ele vai para regiões que ficam a 300 ou 400 quilômetros de sua paróquia. Ele sai assim por semanas. Alguns anos mais tarde, habitado realmente por um zelo missionário muito bonito, ele compreende, e lá ele tem quase 40 anos, que no lugar onde ele vive, na roça onde ele vive, ele poderia criar uma via sacra. Como assim? Ele imagina de situar, de colocar na paisagem ao redor da sua cidadezinha, aldeia, se pode dizer,
as estações de uma via sacra que ele inventa, pois ele não se satisfaz com as 14 estações da nossa via sacra, ele inventa uma via sacra de 30 estações, espelhadas nos arredores da cidadezinha. E coisa impressionante, ele comenta essas 30 estações com tanta paixão, tanto entusiasmo para manifestar como Jesus se fez humilde, para aceitar carregar esse sofrimento, para salvar os homens e mulheres, que os peregrinos se tornam cada ano mais numerosos. São multidões que vêm para participar desta via sacra, que dura 3 ou 4 ou 5 horas de relógio. 30 estações, com os quilômetros que separam as estações. Ele nunca foi para Jerusalém, mas ele colocou o cenáculo, o pretório de Pilatos, o palácio de Herodes, o lugar das 3 quedas da via sacra, o Calvário e também o sepulcro. Você não vai acreditar, mas é pura verdade. No século XIX, um padre de lá, que foi para Jerusalém, levando consigo a via sacra do padre Pedro Vigna, descobri, e foi confirmado depois, que a localização das estações que o padre Pedro Vigna inventou ao redor de sua cidadezinha corresponde exatamente à localização dos lugares onde Jesus viveu aquelas etapas, 30 etapas da sua via sacra, da Santa Ceia, até Pentecostes. Coisa impressionante, este homem nunca tinha ido para Jerusalém, não sabia quase nada de Terra Santa, a não ser o que ele encontrou no século XVII, nos livros. Só que teve tantos peregrinos que vieram, que Padre Pedro pediu a meninas de sua cidadezinha de ajudá-lo para acolher os peregrinos, para comentar as estações da via sacra. Elas fizeram isso com tanta perfeição. Elas, sobretudo, aderiram a esta evangelização dos batizados, que elas quiseram oferecer suas vidas. E nasceu a Congregação das Religiosas do Santíssimo Sacramento, fundada pelo Padre Pedro com as primeiras chegadas. Aí, ele tem 45 anos, quando na igreja da sua cidadezinha, ele entrega a cruz e o hábito religioso àquelas religiosas. É a congregação das nossas irmãs que estão em Xinguara, em Sapucaia. Só que, numa etapa um pouco ulterior, ele não vai confiar apenas a via sacra, ele vai confiar a educação das crianças da cidadezinha. E começa assim uma congregação educadora de primeira qualidade, com os pobres, mas em que tudo é pensado, arquitetado, organizado com um carinho e uma qualidade de ensino até hoje. Aí a congregação veio para o Brasil, em Salvador, Bahia, foi a primeira escola das religiosas sacramentinas, ela existe ainda, é a casa-mãe da congregação no Brasil. E nós, 10 anos atrás, recebemos as irmãs sacramentinas, primeiro em Sapucaia, onde não tinha padre,
E finalmente agora em Xinguara e Sapucaia. O padre Vinha tinha criado seminário de professoras. Elas eram formadas lá e depois se espalhavam nas roças ao redor para educar as crianças. Eu não sei se você vai acreditar, mas as missões não pararam. Ele funda a congregação quando ele tem 45 anos de idade, mas ele não para aí, não. Ele vai acompanhar a congregação durante mais 25 anos. E somente quando ele completa 70 anos, que é acabado. Numa missão nas montanhas, que se chama do Vercors, a bem 350 quilômetros da cidadezinha paroquial do Padre Pedro, lá esgotado. Ele se deita, ele compreende que seu fim está próximo. Chegam duas irmãs sacramentinas, um padre o acompanha, ele vai para o céu com a maior alegria, pois esta paixão que ele tem por Cristo e que ele encarnou no cuidado pelos que precisam de crescer na fé, no amor e na esperança, essa paixão o arrasta para o céu. Ele foi declarado bem-aventurado faz pouco tempo, em 2004, pelo Papa João Paulo II. Eu estava lá, em Roma, com a congregação das missionárias, das sacramentinas. Foi um momento muito grande para a minha vida, por causa do exemplo deste homem. Não é pouca coisa colocar os sentimentos de Jesus Cristo em nossos corações. Não é pouca coisa ter este zelo missionário para quem não conhece Cristo e reconhecer que o mais belo presente que nós recebemos em nossa vida foi a amizade de Cristo e a amizade por Cristo. Que Cristo nos guarde sempre nela, fiéis e missionários. Amém.